Graça e paz. Vamos dar início, meus irmãos? Vamos dar início com a palavra de oração. Pastor Neri, por favor, nos conduza a Deus em oração, meu irmão. Fazendo a abertura desse culto aqui com uma oração, dando a direção dele ao Senhor nosso Deus. E vamos juntos louvar ao Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, te louvamos pelo teu grande amor. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus sábio, Deus poderoso, Deus que tem cuidado de nós. Deus soberano que sabe todas as coisas, que tudo está nos seus cuidados, que conhece tudo, que nada é pego de surpresa, Deus. Conhece o mais íntimo das nossas vidas, conhece tudo que vai acontecer. Por isso, Pai, nós te louvamos, porque nós confiamos em Ti. Ó, querido Deus, pedimos que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada casa, cada família. Pai, pedimos que a Tua mão soberana, a Tua mão de graça, a Tua mão, Deus, de misericórdia, a Tua mão poderosa esteja em cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa das nossas vidas. Deus, eu quero mais uma vez lembrar das pessoas que estão longe, das pessoas que estão, Deus, em outros lugares, com terror dessas doenças, Deus, mas estão no Teu ministério. Sim, também Deus. Pensando no Devanir, que volta na semana que vem para a luta, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ele, dando Sim, paz Pai. no coração dele, que o Senhor é que sustenta Sim, e ó cuida de Deus. todas as coisas. Receba a nossa adoração, Pai, receba nossos louvores. Sim. E que a Tua palavra, Deus, entre em nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Deus, que tem poder, Deus, convença as nossas vidas, fale aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Espero que você tenha aberto aí a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 2, meus irmãos. Melhor, a partir do versículo 3. Vamos ler. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestem em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como nós participantes dos sofrimentos, assim o sereis da vossa consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos,
ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por sua rica palavra, meus irmãos. Às vezes a vida perde o sabor, perde a alegria, o gosto, né? Às vezes existem alguns momentos que parece o gosto de viver se vai. E os dias atuais são dias de muita dor. Para muitas pessoas, os dias são dias que a vida perdeu o sabor, que a vida perdeu o seu gosto. Uma tragédia. Espanha, Estados Unidos, hoje, como dizem, né, é o epicentro dessa pandemia. E nós brasileiros, cada cidade, é uma preocupação. O mundo parou diante do sofrimento, diante desse inimigo invisível, né? Hoje, esse vírus, coronavírus, como tem afetado a vida humana, todas as pessoas, revelando para nós, sim, a nossa fragilidade, como nós somos frágeis. Isso é interessante. E como disse, né, um inimigo invisível, um inimigo difícil da gente combatê-lo por não ver, por não identificar, não conhecer, algo novo por todos nós, segundo os cientistas estão falando, os médicos estão falando. Bom, meus irmãos, nós somos frágeis. Isso está muito claro. A vida humana, ela é muito frágil. A questão é como a gente se comporta diante disso. Como que a gente vai viver, como que a gente lida com essa questão, esse pavor da morte. São tantas mortes, tanta gente morrendo, tantas pessoas. Alguns não podem nem sepultar os seus queridos. Então a questão, meus irmãos, deve ser como nós devemos agir nesse tempo, porque o sofrimento ele é real para todo mundo. Talvez não está na sua casa, mas o sofrimento é real e quando atinge um, atinge todos. Todos nós estamos diante desse sofrimento, todos nós. E diante desse tanto sofrimento e desespero que muitos estão levados, como a gente deve se comportar? Nesse texto o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa questão. Como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu sei o que vocês estão enfrentando porque eu passei por grandes tribulações. Eu senti dor, eu senti a alma, eu senti a vida. Indo assim, ele diz, eu desesperancei da vida. Ele diz que por um momento ele vai perdendo a esperança de continuar vivo. Não que ele perdeu a esperança em Deus, mas a esperança, o mal, o sofrimento foi tão severo, a luta foi tão difícil, as tribulações foram tão grandes a Paulo, que ele diz, olha, eu acho que eu não escapo. Eu acho que eu não escapo. E Paulo, se nós fôssemos perguntar para eles, Paulo, ele diz que isso na Ásia, o sofrimento que ele enfrentou na Ásia, e ele diz, olha, eu cheguei a uma situação terrível. No versículo 8 nós vemos sobre essa questão de pensar que a vida chegou ao fim. Eu cheguei a perder a esperança da minha própria vida. E nós, muitas vezes, também pensamos, né? Senhor, a gente quer ter esperança. A gente quer sonhar e acreditar que logo isso vai passar. Mas esse logo pode ser daqui 10 dias, daqui 20 dias, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 5 meses, nós não sabemos. O logo, né? Ainda que vá diminuindo, mas quando? Quando a gente volta à estabilidade. Tudo isso nos apavora. E Paulo, ele começa a falar da sua história, da sua vida, ele diz, e quando ele vai falar do pavor, ele vai falar dessas tribulações que ele viveu, Paulo, quando vai falar da angústia que ele enfrentou a ponto de ver a morte tão próxima a ele, como é que Paulo ele começa a falar da sua história? Ele começa dizendo assim, bendito seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que Paulo, quando ele vai falar das grandes tribulações que ele enfrentou, ele começa dizendo bendito seja Deus. Por quê? Porque Paulo é alguém que aprendeu a lidar com o sofrimento. O sofrimento para Paulo não deixou a vida de Paulo amarga. Só diz bendito, só louva a Deus, mesmo enfrentando grande sofrimento, aqueles que aprenderam a passar pelo sofrimento, aqueles que entenderam e tiraram lições preciosas dentro do sofrimento. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir esse homem de Deus, como que ele conseguiu suportar, quais são as lições que Paulo nos ensina diante do sofrimento, diante dos momentos que ele
perde as forças, que ele sente o cheiro da morte perto. Sabe o que ele diz? Bendito seja Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Deus esteve comigo. Eu não tive dúvida alguma, em todo momento, que Deus estava comigo. Esse é o segredo de Paulo, a presença de Deus com ele. Ele conseguiu perceber e usufruir da presença de Deus, mesmo diante do sofrimento. E ele diz, porque Deus é um Deus de misericórdias. Deus é um Deus de toda consolação. Se o mundo tem nos dado grandes notícias terríveis, quero dizer para você que o Deus da Bíblia é um Deus que nos traz consolo. É o Deus de toda consolação. Ele consola as crianças, consola os jovens, consola o idoso. Deus consola o médico que está cansado, exausto. Deus consola o pai de família que não sabe como vai trazer o pão no próximo mês para dentro de casa. Deus é um Deus que nos consola diante das nossas tribulações, diante do sofrimento. E eu quero destacar algumas lições preciosas ao nosso coração. Não há um conhecimento. O sofrimento é essa oportunidade de você conhecer mais a Deus. É tempo também de orar, e orar com mais intensidade. Sabia? Como é bom. Às vezes alguém pode criticar e a gente pode ver de uma maneira errada. Muitas pessoas buscando a Deus diante do desespero do momento. Mas a gente precisa falar, que bom! Não critique porque as pessoas estão orando. Que bom que as pessoas estão buscando o Senhor. Que bom que as pessoas estão orando. No sofrimento a gente busca com mais intensidade a Deus, não é verdade? Há tantas reuniões de oração acontecendo e isso é tão bom. E às vezes essa vai ser uma experiência extraordinária na vida das pessoas. Quantos de nós buscamos ao Senhor em dias difíceis? E muitas vezes você hoje, encontrou o Senhor porque foram em dias difíceis que você de fato buscou o Senhor. Então, esse tempo de sofrimento é tempo de nós orarmos com mais intensidade. E alguém pode dizer assim, o pessoal só busca a Deus no sofrimento. Olha, não pense dessa forma. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, quanto maior a agonia de Jesus, mais intensamente ele orava, a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue. Olha bem, a agonia de Jesus era tão grande que ele orou intensamente. Então, no momento de sofrimento, é uma oportunidade, é tempo da gente orar com mais intensidade, orar com mais objetividade, uma busca mais intensa. Esse é o momento de trevas. Tem momentos que as trevas nos visitam, tem momento que a angústia, a dor, o desespero, porque tem pessoas sofrendo, não é só por causa do coronavírus, tem pessoas enfrentando problema dentro da sua casa, tem pessoas enfrentando problema nos seus relacionamentos, tem pessoas enfrentando outros problemas, não é só o problema desse vírus, a humanidade sofre, muita gente sofre, tem alunos que não sabem como que vai ser o retorno às aulas, tem pessoas desempregadas antes dessa epidemia, tem pessoas que estão passando lutas muito antes disso. Nós sofremos, meus irmãos, de todos os lados. E nesse momento, ore com mais intensidade ao Senhor. Ore com mais dedicação ao Senhor. O sofrimento é tempo também de experimentarmos o consolo de Deus. Queridos irmãos, não sei se você percebeu, na leitura desse texto, nós temos 9 vezes a palavra consolo, consolação está escrita. E no grego essa palavra é parakaleo. É uma palavra que é atribuída ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Paracletos. E essa ideia de parakaleo, essa expressão, ela aqui usada, literalmente ela significa que é aquele que está ao lado. Parakaleo é estar ao lado de alguém. É aquele que se une a alguém. Parakaleo é ser companhia, ser companheiro. É aquele que vai nos encorajar. E o Espírito Santo é assim. A presença de Deus na nossa vida, junto conosco, nos encoraja. Deus é um companheiro, Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. É o companheiro, é aquele que vai nos fortalecer, que fortalece o cansado, que anima o desanimado, que dá incentivo para continuarmos lutando pela vida. O Consolador. Então, um tempo de sofrimento é tempo de experimentar o consolo de Deus. É tempo também de sermos consolo uns aos outros.
Olha que Paulo, ele diz, né, que pede oração, ele pede aos irmãos orarem por eles. E Paulo, ele diz aqui nos primeiros versículos, se você prestar atenção no versículo 3, depois que ele fala: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então Deus nos conforta na tribulação. Mas veja, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Tempo de sofrimento é tempo de você ser paracletos. É tempo de você ser o consolador. É tempo de você se colocar ao lado de alguém. É o tempo de você ser ânimo para alguém. Tempo de sofrimento é tempo não apenas da gente receber, mas é tempo da gente ofertar o nosso consolo. Imagine quantas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje. A gente olha para o sofrimento muito lá, né? Mas às vezes tem pessoas sofrendo perto. Tem pessoas sofrendo talvez na rua onde você mora. Pessoas que estão sofrendo na rua onde você mora. Talvez tenha pessoas sofrendo no lugar onde, no mesmo serviço que você trabalha. Talvez esteja gente sofrendo na casa que você mora. Há pessoas que podem estar sofrendo dentro da tua casa. Tá entendendo? E você, às vezes a gente está preocupado só lá. Mas a gente precisa enxergar, às vezes, aqueles que estão ao nosso redor precisando de consolo. Minha oração, meus irmãos, é que a gente seja esse paracletos de Deus na vida de tantas pessoas. Não apenas a gente lida com o sofrimento. E nós aprendemos que Deus, no sofrimento, é uma oportunidade para Deus agir na minha vida. No sofrimento é uma oportunidade para que nós oremos com mais intensidade. O sofrimento é um tempo, meus irmãos, de recebermos consolo. Como a experiência de Paulo é grandiosa. Ele diz: bendito seja Deus e Pai. Paulo, ele diz: olha, no sofrimento, na tribulação, eu vi um Deus que é misericordioso, um consolador. E ele diz que no sofrimento é uma oportunidade para a gente oferecer às pessoas aquilo que nós temos recebido do Senhor. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que vai ser consolo de Deus na vida de tantas pessoas. O seu chamado é esse. É isso que Deus está querendo usar. Talvez você esteja hoje precisando de ser consolado. Você está me ouvindo e fala: olha, eu preciso dessa esperança. Eu estou assim desesperado, desanimado. Eu estou assim angustiado com tudo que eu estou vendo. E eu quero orar por você agora. Mas talvez você possa se levantar hoje e dizer: olha, Senhor, nessa oração eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me faça um paracletos. Que o Senhor faça da minha vida um consolador para outras pessoas. Eu sei que você não pode ir até o outro, visitar o outro, mas você pode ligar para o outro, você pode mandar uma mensagem, você pode ouvir alguém, você pode ser bênção na vida de alguém. Não mande mensagens, simplesmente seja um consolo, seja alguém que vai ser um companheiro. Há pessoas que vão demorar a passar pelas suas lutas. E eu volto a dizer, não existe só essa pandemia. O mundo está sofrendo por várias coisas. E nós podemos ser esse paracletos de Deus na vida de alguém. Você poderia ligar para alguém. Você poderia abençoar alguém com uma oração essa semana. Que Deus te use, meu irmão. Que Deus te use, minha irmã. Em nome de Jesus. Mas se você está precisando, eu quero orar pela sua vida. Quero que essa mensagem seja como um consolo de Deus na sua vida, sabendo que mesmo no sofrimento, Deus pode nos visitar, nos abençoar e nos fazer dizer ao mundo todo: bendito seja o Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, que nos consola com um consolo eterno. Ele ressuscita, Paulo diz aqui, ressuscita até mortos. O Senhor é Deus maravilhoso. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se puder fechar os seus olhos aí onde você estiver, curvar a sua cabeça, colocar o seu pensamento, seu coração na presença de Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, onde o nosso áudio chegar, cada casa, cada coração, cada irmão, talvez famílias estejam reunidas, mas alguns precisam serem consolados, fortalecidos pelo Senhor. Precisam, ó Deus, de força e esperança no coração.
nos dias, Senhor, que nós estamos vendo tantas mortes. Muitas vezes nós nos sentimos abalados, mas nós queremos dizer para o Senhor, cremos que assim como nas tribulações de Paulo, o Senhor esteve presente trazendo consolo, o Senhor também é Deus presente na vida de cada um. Abençoa, Senhor. Ó Deus, fortalece os teus servos, fortalece a tua igreja, Senhor. Pai, nós pedimos também, faça da nossa vida, faça da minha vida, Senhor, um paracletos na vida de outra pessoa. Que eu possa ser um consolo do céu ao coração aflito. Que eu possa ser, ó Deus, ó Pai, palavras que animam, que tragam esperança. Usa os meus lábios, usa os recursos que eu tenho, usa a minha vida para que muitos sejam consolados, sabendo que o Deus da Bíblia é um Deus que está presente conosco. É um Deus que não vai embora quando vem o sofrimento, mas é um Deus que está conosco, mesmo diante das tribulações. Pai, que o teu nome seja louvado, que a cada amanhecer e a cada anoitecer, que nós possamos, ó Deus, erguer a nossa voz e dizer, bendito seja o Deus de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos louvar o teu nome pelas maravilhas do Senhor, mesmo em tempos de sofrimento. Oramos confiados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.